Olha aí, meu amigo, o Brasil passa por um risco real de estagflação, que é aquele conjunto de fatores econômicos desastrosos que leva ao pior de todos os cenários que se possa ter. Na verdade, a recessão é pior, mas a recessão tende a ser vencida pela tenacidade do povo. É um negócio mais palpável. Triste mesmo é a estagflação, que é a união entre uma estagnação econômica, uma economia que não cresce, não avança, anda de lado, mas que sofre com uma inflação elevada. Você tem dois cenários muito ruins convivendo e se retroalimentando, o que é ainda pior. Então, essa expectativa existe. Há muita gente prevendo que até o final do mandato do Lula a gente pode entrar nesse cenário que é difícil de ser vencido. Tem vários países por aí que estão patinando há muito tempo nesse sentido e não conseguem sair do lugar. Pode ser uma grave armadilha para o Brasil. E esse tipo de percepção aparece no momento em que nós temos os dados aqui, né, de 2024 de recuperações judiciais no Brasil, maior número em 20 anos, um crescimento de 62% em relação a 2023, o primeiro ano do Lula, e 173% em relação ao último ano do governo Bolsonaro, apesar do crescimento do PIB. Pois é porque esse crescimento do PIB aqui é fajuto. A realidade econômica nós vemos em dados como esse aqui. Agora imagina o quanto que isso ainda pode, infelizmente, piorar. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, os dados de inflação de janeiro estão até animadores e podem enganar, né? 0,11%, que derrubou o acumulado de 12 meses para 4,5%, estabelecendo ali o limite, né, o limiar do teto da meta. Curioso, né? Isso aqui é curioso de fato, porque parece um número fabricado para isso. Mas enfim, a perspectiva para fevereiro é bem diferente, já tem institutos colocando a inflação acima de 1%. E com essas altas que nós vamos ter da gasolina, especialmente do diesel, a coisa vai ficar feia para o próximo mês. Mas esse dado aqui pode até enganar num primeiro momento, né? Então, o problema com tudo, né, é que quando você puxa a lente para o longo prazo, você vê que a coisa está muito ruim, especialmente naquilo que impacta diretamente as pessoas. O índice de inflação está ali abaixo dos 5%, mas o aumento do preço dos alimentos, de forma generalizada, aqui, dados do IBGE, daquela confiabilidade que a gente sabe bem, 7,49%, embora você tenha aí 20% de aumento no preço da carne, 50% de aumento no preço do café e etc. Ou seja, o negócio é realmente muito ruim. Só que o Boletim Focus, a última análise que eu apresentei aqui no canal, eu deixo no final do vídeo recomendado para você, mostra a previsão, subiu muito, tá? A previsão de inflação para 2025, tá? Em 5,5% no final do ano, que é basicamente aí meio ponto percentual mais, né? 0,7 pontos percentuais, pior do que em 2024, que já foi um ano terrível. Imagina o tanto de coisa que vai subir de preço, né? Vai ser um aumento mais sistêmico, ou seja, tudo vai aumentar de preço durante este ano aqui, né? E é uma piora considerável em relação às expectativas anteriores, que estavam colocando essa alta da inflação abaixo dos 5%. Por que deteriorou tanto assim o cenário, mesmo o mês de janeiro, né, a prévia da inflação de janeiro, estando ali em 0,11%, um sonho de consumo para todos os brasileiros, né? É porque a perspectiva não é nada animadora, infelizmente, né? E o problema é o seguinte, que ao mesmo tempo em que o mercado prevê uma inflação persistentemente alta, superando o teto da meta, a expectativa para o crescimento da economia é pífia. Estamos falando de um crescimento de uns 2% neste ano e de 1,72% em 2026, ficando nesse patamar de 2% ou um pouco menos até pelo menos 2028. Então teremos 4 anos seguidos de um crescimento pífio da economia. Crescimento esse, tá? Aqui é dados do PIB,
que já tem alguma coisa aqui de gasto estatal embutido. Então, o crescimento da economia real é ainda menor, talvez 1% no ano. Nada, tá andando de lado apenas. É um cenário completamente pavoroso de forma geral, né? E aí o pessoal aqui até do Estadão, né, a notícia do Estadão, isso aqui tá falam, né, que pode parecer estranho, né, você olhar aí que a inflação continua, as pressões inflacionárias continuam, mesmo com a economia se expandindo pouco, porque em tese a inflação, é por isso que tem esse negócio de meta da inflação, quer dizer, se tiver 3% ao ano, tá legal, se tiver menos, tá melhor ainda, né? Não, o Banco Central quer que tenha 3% de inflação. Por que não pode ter um? Tá abaixo do limiar aceitável, que seria 1,5%. Por quê? Esse pessoal interpreta você tendo uma inflação baixa ou mesmo deflação como sendo uma atividade econômica não aquecida. Então, em tese, na cabeça de muita gente, se tem inflação é porque a economia está acelerando. Obviamente, eu sei, você sabe também muito bem, que nós temos esse índice inflacionário elevado no Brasil por causa da expansão fiscal. Governo gastando mais. Então não, Estadão, não parece estranho pra gente não, né? Realmente a gente entende o fator principal, que são as contas públicas esburacadas, como diz o próprio pessoal aqui dessa coluna, o déficit fiscal persistente, né? Durante todos esses anos aqui dessas previsões, também prevê-se que o déficit vai continuar existindo, déficit primário, fora o nominal, que deve ser de 0,6% este ano, 0,6% no ano que vem, 0,46% em 2027, 0,30% em 2028. Vai continuar nesse ritmo, nessa toada de decréscimo da economia, né? Então, de maneira geral, o que acontece quando você tem esse cenário? Você tem a tal da estagflação, que embora o mercado, o Boletim Focus, não use esse termo, é o que a gente conclui a partir da análise desses dados. Vamos ter uma inflação persistentemente elevada com uma economia perdendo o seu ímpeto, a galinha caindo de cara no chão, o voo da galinha está mais ou menos chegando ao seu fim. E, infelizmente, né, o pessoal acredita aqui que o pior desse cenário vai acontecer na troca de governo, a partir de 2027, portanto, quando inicia-se um novo mandato. Troca de governo, assim, entre aspas, né? O Lula pode vencer e ficar com esse abacaxi para descascar lá na frente. Prefiro que não, porque ele vai quebrar o Brasil ainda mais rapidamente, tentando evitar isso. E falando em quebras, né? Olha só, o número de recuperações judiciais no Brasil disparou em 2024, 2.273 pedidos, que é um aumento gigantesco em relação a 2023, quando foram 1.405 solicitações, e um aumento ainda mais absurdo se comparado com 2022, 833, né? Então, estamos falando de uma alta aqui de 173% em relação ao último ano do governo Bolsonaro. Mas então, o PIB não está crescendo, né? O PIB não está se elevando aqui de forma geral. Pois é, né? Mas o PIB está crescendo por meio de gastos estatais, não é crescimento real da economia. Parece contraditório quando você vê os dados, mas não é exatamente assim. Tudo bem que tem o fator Selic, a taxa Selic está muito elevada, empresas endividadas tendem a ter problemas ainda maiores para manter a sua solidez, manter a sua capacidade de honrar os seus compromissos, porque a taxa de juros está elevada, com viés de alta. Isso aí acaba penalizando todo mundo no fim das contas, e quem estava ali, quem foi pego com a calça na mão, quem estava com uma dívida contraída lá atrás, com uma Selic, sei lá, 2%, né, chegou a ser isso, agora está com um problema enorme para tentar resolver, e aí acaba se chegando a esse cenário das recuperações judiciais de fato, né, que você vê uma situação de inadimplência se tornando cada vez mais cristalina. Embora o número de falências tenha diminuído, né? Praticamente nada, tá? Diminuiu 3,5%, mas temos que dizer que diminuiu. Sim, é algo notável, né? Mas recuperação judicial, você sabe, pode ser uma luz no fim do túnel, né? Mas tem uma grande probabilidade de representar futuramente uma falência, uma empresa fechando as portas,
e pode piorar esse dado a partir de então, né? Mas isso porque ainda supostamente temos um crescimento econômico. Imagina quando isso cessar, quando a galinha cair de cara no chão, finalmente quando isso acontecer, porque é inevitável, estamos vivendo um repeteco lá dos sombrios anos da Dilma Rousseff. Quando isso acontecer, esse negócio de falência, recuperação judicial tende a ser piorado ainda mais. Muito triste isso, mas previsível. Todo mundo sabia que no fim das contas nós enfrentaríamos esse patamar econômico por causa do desgoverno Lula. Vou deixar recomendado aqui para você então o vídeo em que eu trato do Boletim Focus, a última análise apresentada pelo Banco Central, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.